Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Bom Saber Paulo Roberto. E o assunto de hoje é política. Vamos lá pessoal, e hoje, pagando a promessa feita em um festival que houve aqui na cidade de Vinhedo, estou aqui com meu amigo Carlos Baltazar. Muito obrigado. Como vai, Paulo? Tudo bem? Obrigado pelo prestígio, por Imagina, ter que é isso. cedido o espaço na sua casa para fazer essa entrevista. Tranquilo, sem problema. Carlos, hoje vamos fazer um pouco diferente. Ao invés de eu apresentar você, gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sua carreira, sobre a sua vida política, profissional, enfim. Ok. Fale um pouco mais sobre você para os nossos telespectadores que nos seguem, nos assistem. Bacana. Bom, assim, eu hoje sou coordenador nacional dos movimentos sociais e setoriais do Partido Republicano Brasileiro. Fui militante do PSDB há 20 anos. Sou estrategista político, trabalho com política desde 1992, ou seja, é bastante tempo, né? Aliás, comecei minha carreira trabalhando com Duda Mendonça, que é um publicitário de sucesso. A gente começou, inclusive, fazendo a campanha para prefeito aqui em São Paulo. Bacana. Eu fiz várias campanhas políticas de prefeitos, deputados, e agora estou fazendo um trabalho no Partido Republicano Brasileiro, no sentido de incentivar as pessoas a participarem da política, que eu acho que é o grande mote que hoje a gente deve perseguir. O sentido da coisa, então, é justamente diminuir esse ato que existe entre a sociedade e a política hoje, propriamente dita. Olha, eu acho que não precisa ser muito claro para a gente ver o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. A dissociação que existe hoje entre a política e a sociedade é uma coisa muito grande. Os partidos políticos, na verdade, deveriam fazer... Desculpa, gente, é que eu estou um pouco resfriado. Mas, existe uma dissociação muito grande entre os partidos políticos e a sociedade. O que é isso? Os partidos políticos hoje têm uma forma de ação, e eu acho que isso ficou muito claro em 2013 nas manifestações que a gente teve, em que as pessoas foram para a rua, nós fomos para a rua, para reivindicar uma série de situações que não nos é dado, né? E os partidos políticos não entenderam o que aconteceu, né? Começou com aquela história de por 20 centavos, mas não é 20 centavos. É toda uma série de circunstâncias, inclusive a questão da corrupção, que naquela época foi falado de uma maneira muito gritante pelas pessoas. As ruas estavam clamando por isso, a gente chegou inclusive a quase invadir o Congresso Nacional por conta dessa questão da corrupção, e a gente viu que não foi feito absolutamente nada. Ok? Não foi feito nada. O que as pessoas pediram para que fosse feito, não foi feito. Houve um projeto de lei, inclusive, que teve, me parece que mais de 1 milhão de assinaturas, para a implementação das 10 políticas contra a corrupção. Sim. E que o pessoal no Congresso tentou dar uma driblada lá, né? Então, assim, os partidos políticos, por conta até de um período de governo militar que a gente teve, sim, nós perdemos esse time de ir para a rua, de participar politicamente dentro de uma agremiação política, de um partido político, de uma instituição, enfim. A gente perdeu essa prática. Esse interesse, né? A gente não tem a juventude, né? A nossa juventude lá atrás não deu continuidade a uma participação política que havia, sim, nos anos 60, né? Tanto que houveram movimentos bárbaros no mundo inteiro. A atividade era muito maior, né? Muito forte. E a gente perdeu isso. Por conta disso, os partidos começaram a defender instituições de toda ordem, tá? Então você tem no Congresso hoje, você tem gente que defende a agricultura, gente que defende a indústria, gente que defende a indústria de armas, gente que defende a polícia, gente que defende... Mas assim, um deputado, um senador, ele não tem que defender ramos da sociedade, ele tem que defender a sociedade como um todo. Senão não existe um porquê
Ele está ali. Ali ele é representante do povo, não de uma instituição. Isso vale para a direita, esquerda, centro também? Então, rapaz, eu particularmente eu tenho uma ideia, né? E aí alguns amigos meus, principalmente militantes de esquerda, que eu tenho bastantes amigos, porque eu também já fui, né? Sim, claro. Eu acho assim, esquerda e direita hoje, né, é uma coisa tão antiquada, né? É como antigamente você imaginar que um serviço social, antes era você dar uma cesta básica. Hoje você precisa dar um tablet, porque as necessidades são outras. Então assim, quando se discutia esquerda e direita lá atrás, o mundo era outro. Hoje o mundo é uma coisa totalmente diferente. A sociedade, ela é outra. Então você discutir ideologia numa condição como a gente vive hoje, é quase que uma piada, né? Então você veja, por exemplo, o caso da Venezuela, né? Então a Venezuela hoje está numa convulsão social, né? Praticamente à beira de uma guerra civil, que, enfim, só não vai acontecer se Deus não quiser, mas enfim, e se discute ali o modelo de ideologia política a ser implantado para fazer a gestão do país. As pessoas não precisam de modelo ideológico. E aproveitando As pessoas precisam de seriedade, né? Você acha que o presidente, o Nicolás Maduro, ele tem noção que isso pode vir a se tornar uma guerra civil? Tem, lógico que tem. Está à beira de uma guerra civil? Não, claro. Um governante, eu acho que qualquer governante, ele tem clara, porque ele recebe informações, ok? Ele tem serviços de informações, mas ele é sensível, não tem como você dizer, olha, eu sou destacado da sociedade. Não, você faz parte da sociedade. Então você percebe os anseios das pessoas. Então você vê hoje a Venezuela, um país que tem um potencial dentro da indústria, óbvio, petrolífera, né? É um dos maiores produtores, deveria ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo. É dono, talvez, da segunda ou da primeira maior jazida de petróleo do mundo, tanto quanto a Arábia Saudita. E é um país que tem um povo miserável. Sim. Né? Então, assim... À beira de uma guerra. Essas pessoas que estão hoje no poder, que obviamente o Maduro está no poder, porque o exército lhe dá apoio, se o exército não lhe der apoio, ele perde poder, ok? Sem dúvida. Ele está lá e ele sabe o que pode acontecer, ele sabe o que está acontecendo. Hoje, inclusive, na Venezuela, existem milícias cubanas agindo contra o povo da Venezuela. Isso é uma coisa extremamente grave, né? Então, assim, quando você fala de ideologia, eu acho assim, você quer ter razão e eu quero ter razão. E a nossa razão, qual é? Né? Então, eu acho que a razão do povo, né? E a Venezuela, eu acho que as pessoas que estão hoje no poder deveriam pensar dessa forma, é assim, qual é a razão do povo? Na Venezuela hoje você não tem comida, você não tem papel higiênico, você não tem básico, né? O básico para poder viver. Né? Você acha que o caminho que ele está tomando de pleitear uma nova eleição, consequentemente mudando até a Constituição, esse é o caminho? E emenda uma segunda pergunta, que aí faz parte de uma pergunta de um internauta que mandou. Ok. Por que a nossa mídia brasileira não está indo a fundo nisso, né? Algumas emissoras principalmente, eles não falam tão abertamente neste assunto. Trata-se do nosso momento político também, será? Ou algum tipo de, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, um rabo preso? O que pode ser? Veja, a gente não dá para você dissociar o interesse político de uma empresa de comunicação do seu interesse econômico, tá? Porque todas as empresas, sejam elas quais forem, né, elas têm os seus interesses, ok? Não tem como você falar, não, eu posso falar disso abertamente. Não é assim que funciona. Existe um interesse, né? Eu estava vendo outro dia uma entrevista do Lula, inclusive, cobrando o dono da Rede Globo por conta da cobertura que a Globo fez das manifestações de 2013. Né? Então, assim, cara, o Brasil estava na rua. O Brasil estava na rua.
Então hoje o povo da Venezuela está na rua. Quando a mídia fala, a Venezuela é um país dividido, é mentira, não existe isso. Não existe divisão. Existe um grupo que está no poder e existe a maioria da população que não tem nada a ver com poder, mas ela quer ter uma vida básica digna, né? Eu tenho amigos que moravam na Venezuela, que fugiram da Venezuela, foram trabalhar na Colômbia, foram para Miami, porque assim, não tinham condições de ficar ali, por conta de perseguição política, enfim, essa coisa toda. Então o que eu acho, o grande complicador que eu acho, historicamente, aí eu falo historicamente, da questão da esquerda e a direita, idem, mas a esquerda tem um quezinho a mais nesse sentido, é de que assim, poxa, aqui tá bom, vamos tentar ficar mais. Então o que o Maduro está tentando fazer é exatamente isso, né? É ficar 1, 2, 3, 4, 5 mandatos, quer dizer, não tem sentido. Sim. Né? A democracia, ela pressupõe que você alterne o poder. Né? Exatamente. Você governa hoje, eu governo amanhã, o outro governa outro dia. Por quê? Porque a gente precisa ter essa pluralidade. A sociedade é plural. Não tem como você imaginar que todo mundo pensa da mesma forma. Você tem que dar chance também. Quer dizer, o PT do Brasil governou durante 13 anos. Okay? Implementou toda a sua política que achava que era correto. E a gente está vivendo o que está vivendo hoje. Então, assim... Fundou o país. Eu vou dizer para você que, assim, houveram alguns problemas extremamente graves, não dá para você imaginar que é diferente. Porque, Alguns, assim, muitos problemas. Né? Você tem 13 milhões de pessoas, de chefes de família, de mulheres que comandam a família, enfim, que sustentam a família, e estão desempregadas. Né? Sem condição de viver, sem condição de pagar uma conta de água, uma conta de luz, sim, de fazer um mercado, enfim, quer dizer. Então, assim, é importante você implementar uma política de acordo com a tua ideologia. Se o povo te deu esse voto, ok, não tem problema. Mas isso tem que ter um limite. Você não pode ser responsável a ponto de causar o que nos causaram aqui no Brasil. Claro, ok? Então, assim, eu vou ter uma política econômica voltada para o consumo, como aconteceu no Brasil. Então as famílias se endividaram, a indústria automobilista estava vendendo carro há 72 meses. Quer dizer, gente que não tinha condição de comprar um carro, imaginou que podia comprar, ou uma geladeira, ou o que foi, enfim, e se endividou. Se endividou a ponto de começar a comprometer algumas outras coisas, porque todo componente daquilo que a família recebe, ele precisa ser dividido e bem dividido para você atender uma série de necessidades. Estudo, lazer, vestimenta, moradia, enfim, né? Imposto, né? Bastante imposto, enfim. Eles implementaram essa política, né? Que eles julgavam ser a mais correta, e aconteceu isso que aconteceu. E olha, eu vou te falar uma coisa, Paulo, a gente estava numa situação bastante confortável, né? Muita gente que era de uma classe social mais baixa, estava começando a ascender, de uma maneira ou de outra, os salários melhoraram, as condições de vida das pessoas melhoraram, os bens, por conta de você produzir mais, você tinha uma demanda maior, começaram a ter um preço mais acessível. Então, assim, essa política de consumo, ela é interessante, mas se você tiver só consumo e não tiver poupança, né, você quebra. E foi o que aconteceu. Nós tivemos exatamente isso. Hoje você tem uma dívida interna, nós temos uma dívida interna hoje de 3 trilhões de reais. O déficit é muito maior, né? Aliás, 3,3 trilhões de reais. É muita coisa, cara. E mais uma pergunta de internauta aqui agora. O que você tem a dizer a respeito da reforma tributária e trabalhista também, que hoje são dois assuntos, né? De vários assuntos aí que são bem comentados por todos aí. Bom, a reforma trabalhista passou, né? E a reforma tributária é um nó que ninguém consegue desarmar. Eu acho que a reforma tributária, vou começar pela reforma tributária, primeiro é uma maneira de você regular aquilo que está sendo feito no país em termos de cobrança de imposto e de quem paga quanto. Né? Isso é fundamental. Então você tem hoje a classe mais abastada, que paga muito menos imposto proporcional
as pessoas mais pobres. Porque as pessoas mais pobres, elas pagam imposto sobre consumo, né? E você tem impostos altíssimos ainda no Brasil, impostos caríssimos, né? Você tem imposto de ICMS, por exemplo, você paga 18% em cima de uma banana, de uma laranja, enfim. Um comparativo que eu faço, arroz, né? feijão, Eu costumo dizer que um comparativo que eu faço, só um paralelo rapidamente, na minha modesta opinião, eu acho que a conta do PIB, por exemplo, é uma conta burra, né? Porque o PIB, ele não equaciona, ele não computa a pessoa que mora próxima ao trabalho, a pessoa que não tem esse deslocamento, ou que não tem aquele gasto que eventualmente é computado, como o AST, né? Ele só computa aquilo que é gasto efetivamente, né? Que entra como imposto e tudo mais. Então, na minha modesta opinião, acaba sendo, no final das contas, uma conta meio que burra, né? Hoje você já tem uma fórmula mais... o Brasil, naturalmente, vem adquirindo algumas informações importantes daquilo que é feito lá fora, né? Tem países com PIB altíssimos que são miseráveis. Então... A China é um deles. Né? A China é o segundo PIB do mundo hoje, é um país miserável. Né? Todo mundo fala da China, essa coisa toda, mas a China ainda é um país miserável. Sim. Né? Trabalho escravo e tudo mais, ainda existe. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, quer dizer, tem muito dinheiro, estão trabalhando numa infraestrutura. Então você acha necessário bacana. a reforma? Sem dúvida, porque a reforma tributária, ela também é uma maneira de você criar mais justiça social, de você dividir renda. Porque se você trabalha com essas grandezas de que quem tem mais tem que pagar mais e quem ganha menos paga menos, você naturalmente está dividindo riqueza, né? Então, essa questão tributária, inclusive, ela serve para baratear a máquina do Estado. Porque você tem hoje ministérios inteiros, né, prontos e ávidos para arrecadar. Ok? Olha, me desculpe o seu gancho, então. Você deixou a bola na marca do pênalti. Para a pergunta do internauta que veio de Londres, Hamilton de Oliveira, o internauta, um abraço, Hamilton. Ele quer saber se você é a favor desses altos salários dos nossos parlamentares, esses benefícios exorbitantes que eles têm. Então. É um absurdo, é um congresso caríssimo. Desculpa, eu costumo dizer que ali para mim é uma penitenciária de segurança máxima de portas abertas. Porque os caras entram e saem a hora que quer e roubam a hora que quer. E esses salários altíssimos, esses benefícios que só eles têm. O Senado, por exemplo, cada senador tem 80 funcionários. 80 assessores. Quer dizer. Então, assim, eu acho que a gente, enquanto país emergente, né? Nós somos emergentes hoje, tá? Essa coisa toda, a gente precisa começar a reajustar algumas situações. Né? Então, por exemplo, tem muita gente cobra, por exemplo, a diminuição do número de parlamentares no Congresso. Né? Hoje nós somos 513, enfim. É gente pra caramba, não tem dúvida. Tem muito problema, tem muita coisa para ser discutida. 513 fora os agregados, né? Só que assim, o próprio nosso sistema, que é presidencialista, não dá chance ao Congresso para que ele exerça o seu trabalho de atuação. O que acontece? Para que serve o Legislativo? O Legislativo serve para fiscalizar e criar leis. Cara, 513 deputados criando lei o ano inteiro, a gente tem lei aos montes que não serve para absolutamente nada. E aí vem aquela história, a lei que pega e a lei que não pega. Como lei que não pega? Não existe isso em nenhum lugar do mundo, só aqui existe. Então, assim, eu acho que essa questão da reforma tributária, ela passa também por você começar a rever uma série de questões. O tamanho do Estado, né, que você entrou com a pergunta da questão do parlamento, ela serve também para a máquina. Hoje a gente está tendo um déficit anual de 150 a 170 bilhões de reais, cara. Isso para quê? Isso é para pagar o custeio da máquina. Sim. Que é altíssimo, né? Que é altíssimo. Quer dizer, então assim, quando você diminui, você racionaliza a questão dos impostos, você consegue dar... primeiro você dá
você dá uma pancada direta na questão da sonegação, ok? Você simplifica. Então você não vai ter um monte de departamentos cuidando de um monte de impostos. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 impostos, não mais do que isso, para você poder trabalhar todo esse tecido social que você precisa atender, porque as pessoas precisam de saúde, as pessoas precisam de educação, as pessoas precisam de segurança. O que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje? É um negócio absurdo. É desumano o que está acontecendo lá. Por quê? Porque houve todo um desequilíbrio econômico. Por conta de quê? O Rio vivia basicamente de royalty de petróleo e de transferência constitucional. Quando deu essa quebrada na economia, né, por conta de todo esse desarranjo que aconteceu, o Rio quebrou junto. O Rio quebrou, cara. Foi na sequência, né? Então, assim, você tem funcionários hoje no Rio de Janeiro que não receberam o 13º salário ainda. Tem gente que recebeu só os 3 primeiros salários do ano. O resto não recebeu. Quer dizer, peraí. Né? Como é que faz? Como é que fica a vida dessa pessoa? Né? E como é que fica a responsabilidade do governante? Por isso que eu tenho muita clareza em dizer o seguinte: o governante, ele tem que ser responsabilizado por todas as asneiras que ele fez quando ele estava exercendo o poder. Né? Não dá para você simplesmente chegar, isso é muito comum com relação a questões trabalhistas de funcionários públicos. Às vezes o sujeito chega e fala, não, isso aqui não faz parte da receita, vamos tirar. Aí os funcionários entram com ação na justiça e entram assim, 100, 200 mil ações. Conturba todo o processo do judiciário, né? Que não consegue atender. Né? Então, essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Né? E não é o que a gente vê. Né? Então, assim, se a ex-presidente Dilma, por exemplo, cometeu uma irregularidade, né, passível de impeachment, como aconteceu, ela tinha que ser muito mais responsabilizada do que foi. Muito mais. Não só simplesmente ser retirada do poder, mas ser responsabilizada por uma série de consequências que ficaram lá atrás e que as pessoas hoje estão sendo... Já emendando, já que você falou da Dilma, até pelo fato da pergunta, eu vou ter que deixar um pouco nessa amizade de lado. Ok. E abrangir mais a parte profissional aqui agora. Deixar o lado profissional falar um pouco mais alto, até por respeito a quem mandou a pergunta. Uhum. Querem saber o que você pensa a respeito do dia 13 de agosto, que estão pleiteando essa manifestação e tudo mais, e ao apoio ao juiz Sérgio Moro, por tudo que ele vem fazendo e tudo mais, a sua posição com relação a tudo isso que vem acontecendo e a manifestação em si no dia 13. Olha, eu acho o seguinte: toda e qualquer pessoa ou ação que venha para quebrar essa corrente de corrupção que a gente vem carregando, isso desde lá de trás do descobrimento, meu amigo, é muita coisa. Então, assim, os especialistas calculam que no Brasil 1/3 do PIB é sonegado. Eu calculo que é o contrário. Eu acho que a gente paga só 1/3 de imposto. Os outros 2/3 são sonegados. Por isso os impostos são altos. Sim. Então, assim, quando todo mundo paga menos. Né? Obviamente que você tem que fazer essas correções que eu falei há pouco. Sim. Mas você precisa ter menos corrupção nesse país. Né? Quando você ouve um delator, né? E eu sou absolutamente a favor, ok, dessa questão da delação, porque a gente precisa resolver essa coisa toda. Sim. Mas quando você ouve um delator falar que o sujeito estava pedindo uma propina de 500 milhões de reais, cara, isso é irreal. Isso é irreal. Num país como o nosso, que vive toda uma série de necessidades, em termos estruturais e de necessidades sociais. Virou uma balbúrdia política. Então, assim, eu acho que toda ação, ela precisa ser apoiada quando você combate a corrupção. Ela não deve ser personificada única e exclusivamente no Sérgio Moro. Sim. Porque ele não é o salvador da pátria. Sim. E nós brasileiros temos um pouco essa coisa de
imaginar que virá alguém nos salvar. Não existe isso, Ele tem cara. que ser visto como Somos um juiz, nós. não como personalidade. Ele é né? um juiz que está julgando de acordo com a lei e com o entendimento dele como as coisas aconteceram e quem deve ser penalizado por conta disso. Sim. Ele deve ser apoiado, sem dúvida alguma, mas, mais do que isso, a gente precisa construir formas de controle de corrupção. Para que a gente não chegue nesse ponto, né, de você ter que cultuar uma pessoa porque ele está talvez condenando. não teremos outro Sérgio Moro. Enfim, tem isso, quer dizer, e você tem outros juízes, por exemplo, tem um juiz lá, me parece que é em Mato Grosso, de Ponta Porã, que ele vive com meia dúzia de agentes federais, porque ele já botou um monte de traficante na cadeia e o cara é jurado de morte, quer dizer, ele perdeu a vida dele, ele não tem mais vida, como o juiz Sérgio Moro também não tem mais vida, né? Você vê ele, você não vê o Sérgio Moro andando na boa por aí, tranquilo. Sim. Ele anda com 4, 5 seguranças, 24 horas por dia, ele e a família, enfim, por conta dessa coisa toda absurda que a gente está vivendo e que a gente vem se espantando cada vez mais. E eu acho que, assim, a população brasileira, os jovens principalmente, eles precisam ter uma coisa em mente. Ninguém vai mudar o Brasil se não formos nós. Se nós não mudarmos, se eu, você que está me vendo, se a gente não estiver junto, querendo mudar tudo isso que está aí, esses caras que estão lá, não vai mudar não. Parece até que foi combinado, viu, gente? Mas realmente não foi. Ele falou em cima justamente da nossa última pergunta aqui, para encerrar essa entrevista super esclarecedora e bem inteligente ao ponto de vista político. Para encerrar, a sua perspectiva para 2018, cara. Esse país tem jeito, tem solução, o que está para vir ainda, o que pode acontecer, enfim, o Temer caindo, quem vai assumir, né, como dizem, pior que tá, vai ficar, enfim. Quais são as expectativas para o nosso país? É isso que o povo quer saber. Eu acho assim, Paulo, o Brasil vem sendo maior do que todos os seus problemas, ok? Sempre foi dessa forma. Nós somos naturalmente um país abençoado, a gente tem tudo que é básico para poder um país crescer. Nós temos minerais, nós temos água, nós temos agricultura, nós temos um povo que gosta de trabalhar, nós temos sol o ano inteiro, a gente consegue fazer no Brasil 3 safras, isso é só que em nenhum lugar do mundo você consegue fazer uma coisa dessa. Então assim, esses caras, eles não estão preocupados com o Brasil, ok? Não estão preocupados com o Brasil. A juventude precisa se preocupar com o Brasil, porque é a juventude que vai assumir o lugar dessa turma toda que está lá. Porque esses caras vão morrer um dia, gente. Sim. Entendeu? Não dá para aguentar. Tem gente lá que está lá há 40 anos mandando. Não dá. As ideias são muito antigas. O formato de ação é muito antigo. Tanto é antigo que a corrupção se manteve. A corrupção não mudou. Ao contrário, ela aumentou. Porque a tendência é que isso aconteça e isso fique cada vez pior, né? Agora, eu tenho, assim, comigo o seguinte, o Brasil não vai quebrar, né? O Brasil não vai ficar numa situação pior da que está. Independente de você ter presidente ou não presidente. O que as pessoas precisam definitivamente entender é assim. O presidente não resolve nada que você não possa resolver na tua vida. Ok? O presidente vai aumentar o imposto, ele vai facilitar alguma coisa em termos de crédito pelo Banco Central, nos bancos, enfim, o que for. Mas a tua vida quem comanda é você, né? Então, assim, definitivamente as pessoas precisam entender. Nós é que temos que fazer o Brasil um país melhor. E deixar esses caras de lado. E aí eu coloco o seguinte... A juventude, ela é fundamental nesse sentido. Isso que eu ia bater. Estreitar, né? Essa lacuna que existe entre a juventude e a política. Hoje, né? o que é preciso fazer? Isso eu inclusive, até falo isso para você, como eu já falei, né? Você que é um cara super antenado, que trabalha aqui em Vinhedo, na região, enfim, que pode fazer um trabalho político interessante e que tem uma representatividade, trazer essa molecada, trazer essa moçada toda para discutir os problemas que se tem e vocês, em cima disso, se conectar a um partido de verdade.
Tem que ser um partido de verdade. Não um partido de fachada, não um partido que vende horário político, mas um partido de verdade. Que discuta e que represente as pessoas. E que você possa construir com isso novas lideranças. Né? Existe esse partido? Tem, a gente tem que fazer, cara. A gente tem que fazer. Né? Os partidos não são mais nada do que um aglomerado de pessoas que têm os seus interesses. Se nós levarmos interesses verdadeiros para esses partidos, eles vão ter que mudar a sua forma de enxergar as pessoas e enxergar a maneira como as pessoas estão vendo o dia a dia da política. A gente precisa ter esse tipo de participação política para mudar o que está aí. Não adianta só você chegar lá, será que o Temer vai cair? Não, você tem que fazer o cara cair ou não. Né? Nós, em 90, tiramos o Collor de lá. Foi todo mundo para a rua. Né? Agora tiramos a Dilma. Né? Ou seja, a descrença política da sociedade não ajuda em nada, né? Não, de forma nenhuma. Eu acho que a sociedade precisa participar politicamente. Se a sociedade não participar politicamente, os caras vão fazer sempre as mesmas coisas. E se o nível de corrupção chegou ao ponto que chegou hoje, e isso é uma coisa gravíssima, né? Gravíssima, é inimaginável o que foi roubado deste país. Sim. Nesses últimos anos, né? Fomos afanados sem ter o que fazer. Na cara larga, assim, foi um negócio... Sem defesa nenhuma. E assim, quer dizer, a gente, né, é o que eu digo, a gente precisa deixar de lado um pouquinho, né, o fanatismo pelo futebol e adicionar um pouquinho de fanatismo pela política, né? E falar, não, peraí, o que esses caras estão fazendo? A maioria das pessoas não sabem quem votou, né? Para deputado, para vereador, né? O que os vereadores da cidade estão fazendo? É preciso ver o que eles estão fazendo. É preciso cobrar o que eles estão fazendo. Ou eles só estão falando. Muitos em municípios pequenos, por exemplo, eles só lembram do vereador porque deu um benefício, ou seja, uma conta de luz, uma cesta básica, enfim. Ele não lembra do político como um trabalho, né, que ele... Como um representante. Exatamente, que ele foi eleito para fazer. Mas aí que tá. Existem alguns países, principalmente na Europa, mais lá para cima, Noruega, Dinamarca, Suécia, enfim, em que os políticos, eles recebem absolutamente nada. Sim. Eles não recebem nada. Eles se dispõem, como cidadãos, a dar a sua para poder fazer a representatividade da sociedade que ele compõe. Né? Só que aí você tem o quê? Um nível de educação fabuloso. Sim. Né? Você paga muito imposto? Paga. Só que tudo é gratuito. Né? Educação, saúde, segurança. Aqui você tem que pagar tudo, cara. Então, assim, o que está acontecendo com a gente? Né? Tem muito desarranjo nessa história que a gente precisa rearranjar. Né? Só não dá para entender é que uma população que quer realmente ver o país caminhando de uma forma correta, né? Sem querer criticar a pessoa, mas assim, dá 1 milhão de votos pro Tiririca. Né? Como disse um amigo meu ontem, né? É difícil. O ar que nós respiramos só não está no PIB ainda porque ainda não... Não engarrafaram. O próprio impeachment da Dilma, o dia da votação do impeachment da Dilma, né? Aquilo foi um circo. Sim. Né? Parecia um programa da Xuxa, né? Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Sabe, eu voto em nome do meu neto, do meu tataravô. Cara, é assim, a gente precisa ter mais seriedade. Virou palhaçada, né? Ou a gente definitivamente assume o país, nós, brasileiros, assumimos o país com seriedade, ou isso aqui realmente não vai ter jeito. Bacana. Não vai ter jeito. Carlos, de antemão agradeço demais pela... Imagina, eu que te agradeço. Pela oportunidade, pela moral que você vem dando. Agradeço a moçada toda que está falando. E deixa um recado final aí para a moçada que está assistindo, principalmente para os jovens que precisam mais. Vamos lá. Moçada, é o seguinte, não dá para ficar única e exclusivamente reclamando da política. Vocês têm que participar, vocês têm que atuar, vocês têm que vir na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, e para Brasília, tem que ir para Brasília também. Os caras se encastelaram lá, mas a gente tem que dar um jeito de ir para lá. Ou votar de uma maneira mais consciente. Não votar porque é uma obrigação, porque o voto é obrigatório. Não, eu acho que tem que votar porque é preciso votar para que o teu país fique melhor,
para que você tenha uma vida melhor, para que a tua família tenha uma vida melhor e para que você possa ter um futuro mais condizente com aquilo que você espera, né? Não dá para esperar que esses caras que estão lá, que a gente está vendo no noticiário jornalístico, político e criminal e policial, que eles vão fazer alguma coisa pela gente, tá? Tem gente boa lá? Tem, sem dúvida. Não estou dizendo que 100% não presta, não. Mas assim, a grande maioria não está nem aí com o futuro deste país, com o futuro de verdade. Estou falando de brincadeira, não estou falando de discurso político, estou falando de futuro para valer, para vocês, para os seus filhos, para os seus netos. E isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer. E acho que o Brasil merece que a gente faça alguma coisa. A gente vive num país fantástico, temos tudo que é bom, que todo mundo quer, porque todo mundo quer vir para cá, né? Todo mundo quer vir para cá. Sem dúvida. E a gente não está dando valor a isso, a gente está deixando que as coisas aconteçam por si só, e a gente não pode deixar esses caras que deixaram 13 milhões de pessoas sem emprego, continuar onde eles estão. A gente precisa colocar gente séria em Brasília, não esse pessoal que está lá. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Valeu, Paulo. Pessoal, Aquele abraço. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. As redes sociais, tanto minha quanto do Carlos, vai estar na descrição do vídeo, ok? Obrigado mais uma vez pela oportunidade e até a próxima.